Bom dia, feliz sábado a todos aqui que estão conosco nessa manhã, a você que está nos acompanhando de casa ou quando estiver vendo essa transmissão, que Deus lhe abençoe, que todos nós possamos juntos, através dessa reflexão, dessa conversa, pensar um pouco a respeito da palavra de Deus. Eu gostaria, diante de começar, pedir que vocês rapidamente pudessem curvar a fronte, para podermos fazer uma breve oração, acalmarmos o nosso espírito e podermos mergulhar nas palavras do Senhor. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor, em Tua infinita misericórdia, nos tem dado a graça de poder abrir hoje a Tua palavra com liberdade e pensar a respeito dela. E assim, Senhor, encontrar o caminho, a verdade e a vida. Abençoa-nos agora, para que a Tua mensagem prevaleça e não seja a mensagem de um homem, mas a mensagem do Senhor, em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, fico muito feliz de poder ter a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder rever vários amigos que eu tenho aqui nessa igreja, me sinto extremamente à vontade. E eu gostaria de trazer uma mensagem que desde quando eu a organizei, eu pensei na oportunidade de poder vir a uma igreja como essa, tão cheia de jovens. Eu acho que muitos dos problemas que eu vou comentar aqui são enfrentados, são vivenciados por vocês. Nós hoje vivemos em uma situação muito delicada. Muitas vezes nós estamos hoje numa confusão ao nosso redor. Confusão de pensamentos, confusão de ideias, confusões de ideologias. Parece que vivemos em meio a um grande campeonato de ideologias, onde elas são nos apresentadas e tentam de todas as formas conquistar nossa afeição, nossa atração. Às vezes esse processo é até feito de na forma de assédio mesmo, pois às vezes, se não admitirmos certos pensamentos, somos taxados de preconceituosos e até insensíveis. Às vezes, além de nos oferecer a sua forma de pensar, a sua ideologia, dizem que a nossa forma de pensar é uma forma ultrapassada, prejudicial até para a sociedade. Então, pessoal, muitas dessas acusações e dessas pressões ficam ao nosso redor. E pior, essas acusações e pressões, elas não vêm só de fora. Muitas vezes elas vêm internamente, com pessoas de dentro da nossa casa questionando o cristianismo, acusando ele de limitado, antiquado e, portanto, carente de alguma atualização. Pois é, muitos, em vista de fazer com que o cristianismo se torne mais legal, mais cool, fazem com que um cristianismo seja esfacelado, seja remodelado, e aí nós apresentamos algo que seja mais palatável para a sociedade. Pois é, viver uma realidade como essa é extremamente complicado e traz suas consequências. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma consequência. Vocês estão vendo aí a foto de Bill Whitman. Ele era chefe de gabinete no Congresso americano. E durante uma palestra sobre o cristianismo, ele levanta a mão. Todo mundo faz silêncio, porque sabiam quem era ele, aquela autoridade. E ele levanta e fala isso aí que está para vocês. Eu perdi minha fé quando estava em uma faculdade evangélica. E todo mundo ficou atônito. Como assim? Perdeu a fé em uma faculdade evangélica? Ele foi porque, ao fazer o curso na faculdade evangélica, ele esperava ver o cristianismo sendo apresentado em comparação com as visões de mundo que tinham. Mas a única coisa que ele viu foi visões de fora se mostrando como respostas para os nossos problemas. E ele perguntava para os professores, sim, mas como nós cristãos pensamos sobre isso? E não havia resposta. A ponto que ele percebeu, segundo ele, naquele momento, que o cristianismo não tinha respostas para ele. E a falta de uma perspectiva bíblica sobre as diversas áreas fizeram com que a verdade bíblica para ele perdesse completamente a relevância. E aí ele abandona a fé. Mas, para quem quer saber o final da história, ele termina com essa frase. No final
depois de ler muitos autores, estudar vários autores como C.S. Lewis, Francis Schaeffer e outros, ele diz que voltou ao caminho de Deus, e essa volta foi pavimentada pelo estudo. Pois é, nós vivemos em uma realidade extremamente complicada. Nós vivemos em uma realidade onde nos apresentam formas diferentes, cercados por interpretações da realidade, sobre família, política, economia, felicidade, verdade, sexualidade, moralidade, sentido da vida, propósito, várias ideologias nos dando respostas para essas questões. O problema é que, em meio a tudo isso, a gente não consegue responder perguntas como: quais devemos escolher? Quais ideologias são as boas? Que caminho devo seguir? Realmente eu preciso escolher uma delas? Pois é. Segundo Francis Schaeffer, um teólogo cristão muito conhecido, ele diz que o problema começa e existe porque nós perdemos o senso de absoluto, o senso de algo sólido, o senso de algo firme, o senso de algo puramente absoluto. E aí, nesse sentido, nós perdemos o principal, a verdade. O homem ocidental, após a amarga experiência da Idade Média, onde uma sociedade dita cristã reprimiu a liberdade, perseguiu, buscou a esperança não mais em Deus. Esse homem agora buscou a esperança onde? No humanismo, no racionalismo. Esse homem buscou a esperança em outras fontes, que não mais Deus. Deus ficou lá no andar de cima, e o homem passou a viver uma realidade aqui embaixo. Não havia mais essa conexão. Deus tinha um propósito, servia para explicar algumas coisas, mas a realidade pura e simples acontece aqui, no andar de baixo. Nós expulsamos Deus para o andar de cima, mas o que é que sobra no andar de baixo? Nós vivemos hoje uma realidade extremamente, como eu poderia dizer, oposta. Sumiu a palavra, uma dicotomia. Nós vivemos uma dicotomia, um Deus em cima, com algum sentido, e a realidade aqui embaixo, pessoal, onde a gente precisa de sentido, mas não encontra. Nós olhamos o andar de cima, algo que não é racional, porque eu não consigo explicar, uma fé fora da realidade, um Deus que eu não consigo definir, e no andar de baixo, o mundo material, racional, mas um Deus que não permeia esse mundo. Esse é o homem moderno. E como é que nós vivemos nesse mundo? Sem algo sólido, sem a verdade, sem sentido, sem certo e errado. Sabe como nós vivemos? Criamos as nossas ideologias, criamos as nossas respostas para explicar a realidade. Criamos ideologias como capitalismo, comunismo, feminismo, socialismo, ideologias que se espalham para tentar explicar essa realidade, só que todas insólitas, sem um fundamento sólido. São teorias a respeito de aspectos da sociedade, mas não respondem à realidade. E a pergunta mais importante é: precisamos nós de alguma dessas teorias e ideologias? Vocês precisam delas? Eu preciso delas? Precisamos delas para interpretar a realidade? Ou a visão bíblica concorda com alguma delas e aí eu posso escolhê-las? Pois é, pessoal. Quando a gente pensa em ideologia, e eu coloquei o título do sermão, dessa mensagem de hoje, propositalmente, ideologia, com aspas, porque a ideia de ideologia é que é uma dentre uma variedade de opções. Mas aí tem um problema. Se eu trato como uma variedade de opções válidas, nenhuma é verdadeira, são apenas opções. Quando pensamos no cristianismo, em meio a tantas opções interpretativas da realidade, julgamos que, pelo bem do politicamente correto, devemos apresentar a fé cristã como uma opção,
só como uma opção. Olha, você pode seguir essa, mas tem a cristã, tem a opção do cristianismo. No entanto, será que é essa forma que a Bíblia apresenta o cristianismo? Como uma opção? Como uma ideologia? Será que eu posso simplesmente tratar o cristianismo como mais uma ideologia? Pois bem, vamos perguntar para a Bíblia se a fé cristã, a base da fé cristã se encaixa com a ideia de uma ideologia. Quando você vai no livro de Êxodos, capítulo 3, versículo 13 e 14, Moisés tendo encontro com Deus, diante da sarça que queimava, mas não queimava, ele pergunta assim: o que eu vou dizer a respeito de ti? Como eu vou te apresentar ao povo? E Deus, o próprio Deus responde a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Vocês já pensaram nessa frase? Eu sou o que sou. É assim que Deus se apresenta. Deus não poderia se apresentar de outra forma, mais sólida, mais absoluta do que essa. Como assim, Rafael? Simples. Todos nós, toda a realidade, não é, está sendo. Toda a realidade muda, transiciona, está em um processo, cada vez mais a sua pele está se descamando. Desculpa te dizer, mas é verdade. Cada vez mais, cada vez você muda, seus pensamentos, seu aprendizado, sua experiência muda. Mas a realidade, o tempo, nós estamos presos no tempo, e o tempo, nós vivendo essa realidade do tempo, a gente está mudando. Mas existe algo, ou melhor, um ser que não muda. Quem? Deus. Não é que ele resista à mudança, é simplesmente que ele não está preso, subjugado, nem ao tempo e nem ao espaço. Deus é permanente, Deus é o mesmo. E para você entender a respeito dessa permanência de Deus, pensar um pouquinho mais e confirmar, veja o que o próprio Jesus fala. Jesus repete essa frase, ele diz assim: antes de Abraão nascer, eu sou. O próprio Jesus usa essa expressão, e quando você vai para Apocalipse, você observa que o texto de Apocalipse 1:8 diz: eu sou o quê? O Alfa e o Ômega. Diz o Senhor, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Pessoal, Deus não era, Deus não há de vir, Ele era, Ele é, e Ele há de vir ao mesmo tempo. Deus é um absoluto, Deus não é relativo. Deus é o fundamento para toda a realidade do cristianismo. O primeiro verso da Bíblia começa com essa declaração: no princípio criou Deus. Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou. Deus é a base, Deus é o fundamento. Deus é o absoluto, é a causa primeira. Ele é autossuficiente. Toda a palavra de Deus começa aí. Não é um relativo, não é uma opção. O absolutismo de Deus é a base para toda a verdade bíblica. A mais expressa e clara lei apresentada por Deus a nós, qual foi? Lei sintetizada em um código. Foram as leis dos 10 mandamentos. E você sabe como os 10 mandamentos começam? Preste atenção. Não terás outros deuses além de mim. Eu sou único, eu sou verdadeiro, eu sou sólido. Todos os outros mandamentos dependem desse. É partindo do primeiro, da ideia de que existe Deus e que Ele é a base de tudo, que todo o restante é construído. Qualquer outra coisa diferente de Deus tem um nome, sabia? E não é Deus, é ídolo. Qualquer coisa que não Deus é um ídolo. Quando você vai olhar para todos os outros mandamentos, quando você vai para o próximo, você não pode ter imagens. É dito, não posso ter imagens. Por quê? Porque Deus não pode ser reduzido
à semelhança de nada que foi criado. Deus é tão amplo, tão profundo, tão absoluto, que você não pode reduzi-lo. Segundo, lá é dito também que os atributos de Deus, o seu caráter, o seu nome são tão únicos, que eu não posso nivelá-los falando o nome de Deus em vão, tratando Deus como qualquer outra coisa. Deus, o nome de Deus, o seu caráter é acima de qualquer outro. Lá também fala quem é esse Deus que tem esses atributos. O quarto mandamento explica, é esse o Deus. E os outros mandamentos vão apenas te dizer como obedecer a esse Deus que é absoluto. Pois é, a realidade é essa. Deus na Bíblia é um absoluto. O ponto de partida é esse. Mas a verdade bíblica não encerra aí. A verdade bíblica, ela continua. A verdade bíblica, ela é um todo que te ajuda a interpretar a realidade. E deixa eu te mostrar aqui alguns fundamentos dessa realidade, dessa verdade bíblica. Você pode ver aí que os 4 pilares do fundamento da verdade bíblica são esses. Primeiro, a criação. O que tem de especial na criação, Rafael? O que tem de especial? Primeiro, quando você entende que Deus criou, você vai em Gênesis, você vai entender que você é feito à imagem de Deus. Então, significa que você tem uma base, uma forma de ser. Você tem uma maneira de existir. Não é você que define a forma de ser. Foi Deus que criou você, que definiu a forma de você ser. Não é você que diz, não, eu sou dono de mim mesmo. Eu posso criar a maneira ou definir como eu quero viver. Não, meu amigo, me desculpa te dizer, não, você não pode, porque não foi você que se criou. Deus te criou. Por isso é tão importante saber que Deus te criou e que não foi um processo ao acaso que você saiu sendo gerado. Não, você não é igual a um objeto ao acaso, você tem algo de especial porque você é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas esse algo especial não vem de você, vem de Deus. Outro aspecto, Deus nos criou para ser felizes, mas não somos. Sofremos, estamos doentes, vendo as pessoas morrer. E isso é explicado pelo próximo pilar, a queda. Nós não vivemos a realidade que Deus propôs. Por sermos livres, nós caímos, estamos sofrendo. Então isso explica o sofrimento humano. E também explica por que em nosso coração é dividido. Porque existe um desejo pelo santo e porque eu também tenho o desejo de fazer o mal. Esse dilema humano existe porque dentro de mim existe uma coisa chamada grande conflito. Um grande conflito que não é só interno, mas é externo, porque existem 2 seres, o Criador querendo te conquistar pelo amor, e o adversário querendo te levar à perdição, por pressão, por acusação e outros meios. Mas a história bíblica, a verdade bíblica sólida te diz que há esperança, porque apesar do grande conflito, é previsto uma redenção. Deus está resolvendo o problema vai ser resolvido. Então, com esses 4 pilares, nós temos a resposta para a realidade. Mas sabe, nós podemos simplesmente negar essa resposta. Nós podemos simplesmente dizer que não. Podemos negar, podemos tentar negar. Mas e aí? E se nós negarmos essa visão de realidade? Eu vou ter que escolher outra forma de interpretar a realidade. E aí o que eu vou estar fazendo? O que é que eu vou estar fazendo? Sabe, meu amigo, se você nega a visão bíblica, a primeira coisa que eu percebo que você vai estar fazendo é negando, sabe o quê? As evidências. Existem muitas evidências que corroboram, que confirmam a verdade cristã bíblica. Você pensa, como assim? Olha só. Primeiro, se você olhar para a natureza, você vê uma natureza organizada, você vê leis organizadas, você vê a matemática presente mostrando inteligência, complexidade, você vê a física, a química, a biologia mostrando mais do que regrinhas soltas, mas um todo intrincado, organizado. Se isso não revela inteligência, eu não sei o que poderia revelar. Você olha para o centro do teu ser, para a tua célula, para o teu DNA, tu vai ver um código incrível, bem organizado. Então, as evidências estão ali.
Se você olha para a vida, você vai perceber que não consegue explicar nem como a vida foi formada. Se você olha para um outro aspecto da realidade humana, a personalidade. Você já pediu para alguém tentar explicar a origem da personalidade? Ou da pessoalidade, melhor dizendo? Você é um ser pessoal. Você é alguém individual que existe, que toma decisões, que escolhe caminhos sozinho. Você não é um robô. Como um ser pessoal nasce de algo impessoal? Como alguém que é capaz de decidir viria de uma pedra? Pois é, outras evidências estão aí. Um pesquisador, Paul Bloom, fez uma pesquisa muito curiosa. Ele diz o seguinte: foi pesquisar com filhos de pais ateus, que fizeram o possível para criar o filho sem qualquer vínculo religioso. E esse psicólogo perguntava para eles, ao olhar a natureza, a realidade, perguntava: o que vocês acham? Como essa realidade foi formada? E a maioria das crianças diziam: alguém deve ter feito. Sabe por quê? Porque dentro de nós sabemos que existe sim um Deus. Mas às vezes nós negamos essas evidências. E aí precisamos entender o que acontece quando a gente nega essas evidências. E eu vou convidá-los a ler alguns trechos do capítulo 1 de Romanos, para saber o que acontece quando a gente nega a evidência. Primeiro, no versículo 19 e 20, diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua natureza, são claramente compreendidos através das coisas criadas. Por isso os homens são indesculpáveis. Você não pode utilizar como justificativa que não tem como conhecer a Deus, porque a própria realidade te apresenta esse Deus. Mas a Bíblia te apresenta um Deus que às vezes você não gostaria. A pesquisadora Nancy Pearce, que é uma das minhas autoras preferidas, se não, depois de Ellen White, ocupa o segundo lugar. Ela escreveu esse livro, eu recomendo a todos vocês. Na verdade, qualquer livro dela eu recomendo, especialmente o último, que eu ainda não li, mas o sucesso já fala por si, chamado A Alma e o Corpo. Vai falar sobre o corpo, o significado do corpo no cristianismo. Não tem uma frase por aí que diz: lute como uma mulher? Eu queria só escrever como ela. E ela cita dizendo o seguinte: o Deus bíblico vai contra as atuais noções de espiritualidade. Essa mensagem de hoje é baseada na primeira parte desse livro dela aí. E o que ela quer dizer aqui, Rafael? Ela está dizendo basicamente, pessoal, que é o seguinte: nós imaginamos que nós queremos um Deus espiritualizado, um Deus que não tem forma, um Deus que não vai te dizer as coisas como devem ser, um Deus que permeia a realidade, que me faz senti-lo. Mas na verdade o Deus bíblico é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona como você, um Deus que você é a imagem dele. Se você é pessoal, ele é pessoal. E esse Deus, ao conhecê-lo, vai implicar em alguns imperativos. Temos um Deus real, mas isso Deus gera um certo pavor, como descreve C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: chega um momento em que as crianças aqui somos nós, em que estavam brincando, silenciam-se de repente. Isso foi mesmo o som de passos no corredor? Chega um momento em que as pessoas que foram se meter com religião, a busca do homem por Deus, recuam de repente. Será que realmente o encontramos? Ou pior ainda, será que ele nos encontrou? Às vezes tememos encontrar esse Deus objetivo, esse Deus sólido, absoluto, porque isso nos leva a ter uma clara noção de que todos pecaram e carentes estão da glória de Deus. E aí eu olho para esse Deus e eu tenho algumas opções. Eu vivo com Ele ou eu sigo um outro caminho? Qual é a nossa decisão agora? O que nós vamos fazer? Fica a questão. O que nós vamos fazer? Pois é, pessoal. Muitas vezes, em vez de abraçá-lo como Ele gostaria, em vez de aceitar que Ele é o nosso Deus, que Ele é que define como a minha vida deve ser, em vez de
segurar com ele e seguir a jornada da vida, eu simplesmente o rejeito. Eu nego essas evidências, eu nego essa realidade e eu passo a seguir adiante. E a Bíblia fala desse caso. Romanos 1 diz: os homens que suprimem a verdade pela injustiça. Você está negando, tem dúvida. Olha só, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. E ainda continua, desprezaram o conhecimento de Deus. Tudo isso em Romanos 1. Aqui está falando de povo que olha as evidências, olha para esse Deus, sabe as implicações e o nega. E o despreza. E como resultado de desprezar Deus, sabe o que nós fazemos? Criamos, sabe quem? Se eu não sigo esse Deus, pode ter certeza, você segue outro Deus. Não tem uma alternativa. Ah, mas eu sou ateu. Segue um Deus. Você. Você é o seu Deus. Quando a gente segue, tendo conhecido a Deus, desprezaram a Deus, quando nós seguimos, sem Deus, nós criamos os nossos ídolos, os nossos bezerros de ouro. Às vezes são bezerros de ouro, às vezes somos nós mesmos. Nós somos os próprios ídolos. E aí fazemos o que Romanos diz: trocamos a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homens. Criamos ídolos, pessoal. E basicamente a história bíblica é a história da idolatria. A história de nós tirarmos a vista de Deus e olharmos para ídolos. Eva olhou para um outro Deus, lá no jardim do Éden, o adversário. Hoje nós olhamos para outros deuses. Não precisa ser a serpente, pode ser você mesmo. Nós hoje buscamos confiar em algo ou alguém que não seja Deus. Por isso que nós acordamos de manhã e enfrentamos a vida sozinhos, porque nós somos o nosso próprio Deus, como diz o texto de Abacuque. O texto de Abacuque é muito claro sobre isso. Depois passam como vento e prosseguem homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Deuses de si mesmo. Nós queríamos tantos comer o fruto para nos tornarmos deuses e criamos o nosso próprio Deus. E criamos os nossos ídolos. Mas isso tem efeitos. Derrubar o primeiro dominó gera uma onda de efeitos. Criar os nossos próprios ídolos tem efeitos. Deixa eu te falar do primeiro efeito que está aqui, ó. O efeito na sua mente. Quando você segue ídolos que não Deus, quando você segue ideologias que não há verdade absoluta bíblica, você vai sofrer. A primeira consequência é essa. Romanos 1, 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se o quê? Fúteis, e os seus corações insensatos. Sabe? O que acontece aqui? A palavra mente aqui, a sua mente, ou nous, significa capacidade de avaliação, de julgamento. A sua mente ficou comprometida. O seu julgamento da realidade é comprometido. Então, quando você se posta na sua cadeira de tribunal para julgar a realidade e avaliar, saiba, a sua mente está deturpada, está doente. Por quê? Porque você escolheu seguir outra verdade que não é de Deus. Esse é o efeito de escolhermos uma outra ideologia, um outro caminho. E o texto de Romanos, ele ainda continua. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma mente o quê? Reprovável. Sabe? A palavra reprovável aí no original tem a ver com falsa, uma mente mentirosa. Você tem uma mente com problemas. Nós temos uma mente com problemas, porque seguimos um caminho que não a verdade bíblica. E aí, pessoas com a mente deturpada têm um comportamento complicado.
O texto bíblico continua dizendo que essas pessoas vão ter um comportamento não natural. E olha só, um texto bem conhecido. Por causa disso, por estarem negando Deus, o papel de Deus, por estarem escolhendo ídolos, por estarem caminhando em direção aos ídolos, vocês têm a mente enfraquecida e, devido à mente enfraquecida, passam a ter um comportamento desonroso. E olha o que diz: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Nós fomos cada vez mais degenerando ao nos distanciar do nosso Deus e da sua verdade. A Nancy, ela cita esse especialista em moral, em visão moral do Novo Testamento. E olha que interessante, nessa época em que Paulo estava escrevendo, tanto na cultura greco-romana, quanto na cultura judaico-helenística, a expressão contrário à natureza era uma frase padrão que se referia ao comportamento homossexual. Sim, Paulo estava falando disso. Mas não só disso. Esse não é o único sinal de degeneração. Não era só disso. O texto de Romanos continua. Tem mais. Vejam. Tornaram-se cheios de toda sorte de quê? Injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Pessoal, quando nós escolhemos visões, conceitos, ideologias que não são a verdade bíblica, oriunda da sua palavra, estamos reduzindo o evangelho, estamos enfraquecendo o evangelho. É triste ver cristãos assumindo ideologias, pensamentos como esquerda, direita, feminismo, diversidade ou outros, quando você não precisa. Você conhece a ideologia absoluta, a verdade absoluta, o Deus absoluto, o eu sou. A verdade bíblica, se a verdade bíblica precisa de complemento, ela não é transcendental, ela é uma criação humana. A verdade bíblica não precisa de complemento, ela é completa. Deus deu a nós tudo o que precisamos, não precisamos de complemento, porque se nós fizermos isso, nós estaremos criando um ídolo, estaremos reduzindo a realidade, e o homem sem Deus é pior que um pecador, porque um pecador é alguém que se distanciou de Deus. Agora, quando você tira Deus, você é pior que um pecador, você é um ser reduzido, você nunca encontrará a felicidade longe de quem te criou. Eu oro para que nós possamos sair daqui com essa certeza de que eu não preciso beber em fonte nenhuma, que não a verdade cristã bíblica. Que Deus nos abençoe.